ser humano é tão violento? E por que que a gente é o animal mais inteligente do planeta? Quando a gente vai falar de inteligência no ser humano, que é a espécie atual que ainda existe, sobrou do gênero Homo, que é a nossa, né? O Homo sapiens, o ser humano atual, o pessoal adora dizer vários critérios que já foram abordados, hipóteses que são bem aceitas na academia atualmente, também há um bom tempo atrás, do porquê que a gente é uma espécie tão inteligente e como surgiu essa inteligência ao longo da evolução do ser humano, desde espécies humanas que ainda não eram Homo sapiens até nós, o Homo sapiens. E uma delas que o pessoal adora repetir muito por aqui na internet também, em discussões pessoalmente, discussões formais e informais dentro e fora da academia de ciências biológicas e paleontologia, que é justamente a hipótese do dominar o fogo, se a domesticação do fogo. O que não está tecnicamente errado, só que o pessoal acaba usando como se fosse a fonte principal do cerne do conhecimento e da inteligência humana. O que também não está errado, só que é um dos fatores e não o fator principal, ok? Tanto que ele é um fator menor comparado aos outros fatores que existiram antes que influenciaram a inteligência do ser humano, o Homo sapiens e espécies anteriores à nossa, como o Homo erectus, que foi a espécie que não só descobriu o fogo, como também aprendeu a domesticá-lo e a fazer fogo em certas situações e contextos, ok? E se ele não fez, provavelmente o Homo heidelbergensis, que no caso seria o Homo rhodesiensis, né? Que é uma espécie africana de Homo heidelbergensis, como já tinha dito no vídeo anterior aqui do TikTok, provavelmente foi ele que já aprendeu a fazer o fogo com mais eficácia, ok? Mas é bem provável que sim, o Homo ergaster, que é o Homo erectus africano, provavelmente já sabia como fazer o fogo e não só domesticá-lo e descobrir o fogo, ok? E essa hipótese de que a gente só ficou altamente inteligente porque a gente descobriu como domesticar e a produzir bem entre aspas, porque a gente não cria nada, a gente apenas transforma a matéria. A produzir o fogo, ela não é, como eu tinha dito, tecnicamente errada, ela tá certa, só que ela é um dos fatores e muito menos é um fator principal, ok? Ela é apenas um dos fatores que foi essencial para corroborar com a inteligência do ser humano no futuro, ok? Mas basicamente ela diz que após nós termos descoberto o fogo e a como manuseá-lo e também a produzir ele, né, produzir o fogo no futuro, isso influenciou a nossa capacidade craniana e cerebral, aumentando o tamanho do nosso neurocrânio, que é essa parte aqui de trás, a cachola aqui, e também aumentando o tamanho do nosso cérebro e o número de sulcos, que os sulcos são basicamente essas dobrinhas que nós temos no cérebro, que permite com que as mensagens que são transmitidas ali dentro de uma sinapse para outra, e etc, axiomas, isso aí é mais para neurociência e não é tanto comigo, né? Mas seja numa velocidade muito maior e muito mais eficiente. E também por isso que a gente diz que nem sempre o tamanho cerebral importa para definir a inteligência de uma espécie ou indivíduo, ok? Até porque a gente tem baleias que têm o maior cérebro até agora registrado e elas não são mais inteligentes do que nós humanos, que temos um cérebro significativamente menor. Então o que importa não é só a questão de tamanho, como também a quantidade de sulcos, a velocidade que esse cérebro trabalha, o quanto de energia ele gasta, até porque quanto mais energia ele gasta, significa que ele é o órgão que mais trabalha. E se ele é o órgão que mais trabalha e gasta mais energia, por consequência ele também tem uma eficiência muito maior do que outros órgãos parecidos com ele em outros animais ou animais da mesma espécie. E essa hipótese ela propõe como ideia que após a gente ter descoberto o fogo e a como domesticá-lo e usá-lo para certas atividades da nossa rotina, do nosso dia a dia, basicamente a gente possibilitou a ingestão de mais calorias e também a possibilidade de uma menor mastigação, menor força na mastigação e também um menor tempo prolongado durante a ingestão de alimentos. Até porque quando você cozinha alimentos tipo verduras e principalmente carne, que é uma fonte imensa de proteínas e etc., você praticamente permite com que seu organismo trabalhe menos e gaste menos energia trabalhando para digerir aquele alimento e pegar todos os nutrientes necessários, ok? E com isso ele gasta menos energia e manda mais energia para outras partes do seu corpo que também precisam. Então, possibilitando assim com que o estômago, nosso estômago, diminuísse conforme a evolução.
ok? Mas isso não quer dizer necessariamente que os indivíduos começaram a nascer com um estômago menor, porque isso daria uma ideia até lamarquista. É como se fosse a lei do uso e desuso de Lamarck, que ele colocou essa hipótese de que quanto mais você usasse ou não usasse uma certa parada do seu corpo, ela ia cair em desuso ou um uso aprimorado ao longo da evolução da sua linhagem. E a gente sabe que a evolução atualmente não funciona assim na teoria sintética da evolução, ok? A gente tem essa questão das mutações, o acúmulo de mutações genética, variabilidade genética, mecanismos de seleção, como seleção natural, seleção sexual e outros tipos de mecanismo, como também deriva genética, ok? Então não é da lei do uso e desuso, ela não funciona mais e não é aceita academicamente. Era uma hipótese e hoje em dia foi derrubada, e hoje em dia não temos mais uma hipótese, temos uma teoria científica, que é a teoria sintética da evolução, e não é uma hipótese, ok? Basicamente, já nasciam indivíduos com estômagos ou menores, ou maiores, ou de um tamanho mediano, de um porte médio, e isso é normal, até porque a gente chama isso de variabilidade genética. Quanto mais variabilidade você tem dentro de um grupo, maior é a taxa de sucesso daquela espécie para, quem sabe, no futuro rolar uma especiação. Oh, teoria sintética da evolução, eu te adoro! E por algum motivo, como esses indivíduos eles nasciam num ambiente cujo qual eles já estavam tendo produção de fogo, etc., usavam o fogo para cozinhar alimentos e exigir menos da mastigação e principalmente do estômago, isso, por consequência, permitiu que esses indivíduos tivessem uma vantagem a mais do que os outros, que era simplesmente não gastar tanta energia no seu estômago quanto os outros que tinham um estômago maior gastavam, e permitia com que eles economizassem mais energia para o cérebro. Então, por consequência, eles eram indivíduos que não eram tão cansados, que eles descansavam melhor a cabeça, poderiam ser mais focados, poderiam ser até mais inteligentes, mais criativos, poderiam ser indivíduos cujo qual tinham mais talentos, mais dons naturais, que impressionavam mais os outros indivíduos e que não exigiam um descanso tão prolongado quanto outros indivíduos, e por aí vai, diversos motivos. Ou seja, não foi necessariamente a carne que nos deixou mais inteligente, ou o fogo, ou ambos. Não, esses indivíduos já nasciam. Só que o ambiente, quando ele mudou ao ponto de surgir carne assada e a produção e a domesticação do fogo, eles tivessem uma vantagem finalmente e puderam se reproduzir com mais sucesso do que aqueles indivíduos que não tinham essa característica única do estômago menor e uma maior eficiência durante processos de repouso após comer carne cozida. Agora, por que a nossa espécie se tornou a mais inteligente do planeta? Se não é por conta do fogo? Como eu disse, é por conta do fogo? Sim, mas não unicamente o fogo e nem é o fator principal. Ele foi um dos fatores que amplificou nossa inteligência ao longo das gerações, ok? Ao longo da nossa evolução, ok? Mas não foi o principal e nem o único. O fator principal e essencial para a nossa evolução e a evolução da nossa inteligência, do nosso cognitivo ao longo das gerações, simplesmente foi sociabilidade. Exatamente, o nosso lado social. Até porque, se você for ver bem, nós somos o primata, o macaco, o animal, o ser vivo mais social que existe nesse planeta Terra. Até porque não existe nenhum outro que construiu grandes cidades perto uma das outras, países, etc. Grupos pequenos, grupos grandes, grupos médios variados dentro de uma própria espécie. Tanto que a gente conseguiu observar que a parte que mais cresceu do nosso cérebro ao longo da evolução é essa parte aqui, a testa, que é onde fica tanto o córtex, acho que o córtex frontal e o pré-frontal. É um desses dois aí, se não os dois mesmo, que fica nessa região aqui. E basicamente ela está ligada à tomada de decisões racionais. Então, por mais que você tenha um certo desejo impulsivo, essa parte vai analisar para ver as consequências desse ato, e muitas ligadas a consequências sociais, onde você pode ser prejudicado ou beneficiado socialmente naquele ambiente por causa de tal atitude que você pode ou não ainda ter cometido. Nós somos animais e primatas extremamente competitivos e vocês sabem muito bem disso. A gente também é altamente reativo e violento. Por quê? Porque nós crescemos e evoluímos num ambiente de savana africana, um local onde você não tem muito recurso, você é literalmente uma espécie de macaco bípede feito para subir em árvores e andar por árvores, assim, de galho em galho, que é a famosa locomoção arborícola, mas você está num ambiente onde não tem árvore direito, você passa mais de 90% do seu tempo no chão, correndo o risco de ser morto por diversos predadores e até outros seres humanos da própria espécie ou de outras espécies humanas.
E por consequência disso, você também acaba perdendo mais chances de manter a sua espécie viva e a sua prole saudável. Então, por consequência disso, a gente aprendeu a lidar melhor com o nosso ambiente e com outras espécies de seres humanos ao longo da evolução. No início, a gente estava tentando lidar com predadores naturais, como os famosos dinofeles, que eram felinos dente de sabre, daquela época que caçavam os nossos ancestrais, os nossos tataravós australopitecíneos, e por aí vai. Águias, que eram aves de rapina da savana africana, como a que caçou a criança de Taung, que eram australopitecos africanos, era só uma criança e foi caçada, infelizmente, e só sobrou seu crânio para contar a história atualmente. Mas quando nós nos tornamos grandes em estatura corporal e peso, e tecnologia também, no sentido cognitivo, a gente teve que lidar com o avanço tecnológico de outras tribos de seres humanos também. E por consequência disso, você tinha que ser mais criativo e mais imaginativo na hora de criar hipóteses testáveis e confiáveis para saber o que aquela outra tribo estava pensando de vocês, o que eles queriam fazer com vocês, como também pensar o que membros do seu próprio grupo estavam querendo fazer com você. Será que aquela minha tia tá realmente gostando de mim? Será que ela quer me matar? Será que aquele meu amigo ele vai me trair? Eu acho que ele vai me meter a peixada nas costas, cara. Eita, nós. Entende? Então você acaba tendo um perigo muito mais constante dentro do seu próprio grupo do que fora dele nesse momento. Porque agora vocês já aprenderam a lidar melhor com os perigos externos para lidar com perigos internos. Tanto que atualmente nós temos um ótimo exemplo de perigos internos dentro da nossa própria espécie, os psicopatas serial killers. Porque a gente tem que lembrar que nem todo psicopata é serial killer e nem todo serial killer é psicopata, ok? Mas a gente tem esses casos de serial killers que assassinaram, infelizmente, um monte de pessoas que foram vítimas delas. E é incrível como eles são capazes de articular palavras. Inclusive, tem muitos serial killers que nem se formaram no ensino médio ou fundamental. Muitos são até analfabetos, mas têm um enriquecimento vocal e do vocabulário que é impressionante, que eles conseguem conquistar pessoas, mesmo às vezes não tendo uma aparência muito amigável, muito bonita. E conseguem conquistar na lábia. Simplesmente porque nós evoluímos pro lado social. Apesar de no tempo de 300 mil anos atrás nós não termos sido uma espécie muito pragmática, tanto que se você for observar, provavelmente a tecnologia dos Neandertais há cerca de 300 mil anos atrás, 150 mil anos atrás, era bem melhor e bem mais aprimorada do que a nossa, em quesito de ferramentas de pedra como martelo, machetes e por aí vai, onde basicamente superavam a da nossa espécie, o Homo sapiens. Mas a gente já estava desenvolvendo algo que eles tinham muita dificuldade, que é o lado social. Eles viviam em grupos muito pequenos, sendo concentrados em famílias, onde eram de 15 indivíduos, 10 indivíduos, no máximo 20, e nós estávamos lá na casa dos 50, 100, 150 indivíduos. Então a gente se aprimorou muito no social e no cultural, e eles se aprimoraram muito mais no lado pragmático da produção de ferramentas, ok? Não quer dizer que eles não eram empáticos ou menos sociais, é só que comparado a nós desenvolvemos mais a parte social e eles a questão pragmática da produção de ferramentas. E por consequência disso, a gente usa muito o lado social para justificar atitudes que são hediondas. Por exemplo, guerras, crimes de guerra e por aí vai. A gente usa ideologias, a gente gosta de reunir pessoas que pensam igual a nós para simplesmente atacar verbalmente ou fisicamente outros indivíduos, até mesmo da própria espécie. Entende? Porque nós somos uma espécie altamente social e flexível socialmente. Então acaba sendo tanto um tiro no pé como um benefício bem gostosinho de se ter no grupo. Então, nós nos tornamos violentos por conta da escassez de recurso. O ambiente não tinha tanto recurso. Uma savana africana não tem tanta árvore, não tem muita sombra, não tem muita água, não tem muita comida. Então você luta para simplesmente se manter e manter a sua própria família, e não espécie no sentido de como um todo, mas seus filhos, sua mãe, seu pai, por aí vai, e eles tentando manter você. Vocês focam mais num grupo individual do que necessariamente na espécie como um todo, ok? Mais pra frente a gente vai aprender a lidar com mais indivíduos que são de fora da família, tanto que a gente chega a formar cidades, né? Mas ainda assim existem muitos problemas dentro das cidades, como assassinatos, crimes de guerra, porque rola guerra nas cidades e por aí vai. Então, tipo assim, mesmo a gente tendo se afastado desses instintos que nos seguiam na savana para sobreviver, eles nos seguem até hoje, onde a gente não precisa mais tanto sobreviver.
mesmo que ainda existam pessoas sobrevivendo ou tentando sobreviver dentro das cidades. Então é basicamente isso. É esse o motivo da gente ter ficado inteligente, é o lado social. Apesar de que a gente usa muito mais o lado social para simplesmente conquistar coisas. A gente fica, se eu namorar aquela menina, ela com certeza vai me apresentar para um famoso, o parente dela é rico, é famoso, ou algo do tipo. Meu amigo, ele é muito legal, ele vai me dar um ingresso se eu conversar com ele hoje daquele filme. Então a gente evoluiu esse aspecto social porque instintivamente a gente quer sobreviver, a gente quer ser reconhecido socialmente, a gente quer ter benefícios, mesmo que depois a gente só perceba após o evento e se arrependa de ter feito aquela cagada, entende? Então, cara, é basicamente esse o motivo do porquê que a gente é uma espécie tão violenta, reativa e também altamente inteligente e socialmente, cognitivamente inteligente.